Então, eu achei 4 elementos que a gente precisa para a gente conseguir romper. O primeiro é nós mesmos. Tá? Então, daqui eu falei alguma coisa já sobre a alma. A primeira vez que eu transbordei aqui, eu falei do jardim secreto da nossa alma. Em inglês, o nome é um pouco diferente, The Secret of Your Soul, The Secrets. São os segredos da sua alma. A gente precisa descobrir. Qual é o segredo? O que está escondido na nossa alma? A gente precisa se transformar, existem 7 níveis de transformação, e a gente precisa de autoconhecimento, que foi o último transbordo que a gente falou sobre os valores que a gente pensa que tem, mas a gente não persegue. Então, isso faz parte do autoconhecimento. Outro elemento que a gente precisa... Eita, deixa eu andar para frente aqui. É um sonho ou um propósito. Às vezes a gente não sabe qual é o nosso propósito. O seu sonho está valendo, tá? Deus não vai te martirizar porque você vai buscar o seu sonho. Principalmente porque a Bíblia diz que dele é o querer e o realizar. Então, se o seu querer não é antibíblico, o seu querer começou em Deus, não em você, tá? A única coisa que você precisa é checar se ele não é antibíblico. Me dá só um minutinho. Vi, você que vai ficar aí mesmo, não tem jeito. Mesmo com o microfone fechado, é você. Eu não sei porque eu não consigo pôr eu lá. Mesmo que eu coloquei... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Deixa a minha câmera fechada. Ah, já achei. Já achei. Pode abrir até o microfone. Já achei, Vi, desculpa. Deu certo? Deu certinho, perfeito. É que é ruim ficar palestrando sem ter ninguém vendo, né? É, Pelo menos eu amo. É ruim. Então você tem que ter um sonho, um propósito, por quê? Porque você tem que saber para onde você está andando. Se a gente não sabe para onde vai, a gente vai romper para onde? A gente vai explodir, não vai romper, tá? Aí, aqui tem algumas coisas, go where the energy is, você tem que ir aonde as coisas acontecem, porque às vezes você pensa que é para uma pessoa e não é para essa pessoa que você tem que transbordar, você tem que saber quem, o que e por quê. Um jeitinho de descobrir pensa, se você não tiver nenhum problema com dinheiro, não precisar trabalhar nunca mais, o que você faria todos os dias da sua vida sem cansar? Isso aí é uma pista para você descobrir o seu sonho, o seu propósito. Você precisa de capacidades, habilidades, skills. Em linguagem, aí entra comunicação, e eu diria que entra inglês também. Por quê? Se eu dou a minha mentoria em português, eu alcanço 7 países no mundo, 7 países de fala portuguesa. Se eu dou a minha mentoria em inglês, eu alcanço literalmente o mundo todo. Porque não importa a língua daquele país, sempre há gente que fala inglês lá. E normalmente os que falam inglês têm poder aquisitivo. Vão comprar sem problema a sua mentoria. Então aí eu para nós brasileiros, acrescentaria com a comunicação o inglês. Tools, ferramentas. Você precisa de ferramentas, sejam tecnológicas, como esse Prezi, que eu estou usando aqui, sejam ferramentas como eu fiz a certificação em PNL e uso como uma ferramenta. E você precisa de skills, habilidades em business, em negócios. Você precisa saber, basicamente, marketing, sales, vendas e eu não sei como falar, o pôr na prática, fazer andar, tá? O funcionamento, você precisa como mínimo esses 3. E você precisa se curar. Se você tá ainda com a sua alma enferma, dificilmente você vai romper. É impossível romper com a alma enferma, por isso o IP. É isso que a gente faz no IP. Por isso psicanálise, por isso psicoterapia, você tem que se curar no seu corpo. Aí eu uso várias técnicas e várias terapias,
Você precisa se curar na sua alma. Eu comecei a falar um pouquinho disso no primeiro transbordo, quando eu falei do jardim secreto da alma. Mas também tenho outras ferramentas como psicoterapia, CBT, como NLP é o PNL em inglês, tá? A psicoanálise que eu estudei na faculdade, mas eu não sou especialista, por isso a Cris Paz trabalha comigo nesse aspecto. Você também precisa curar o seu espírito e potencializar o seu espírito. E fasting, jejum, fasting, é uma das coisas que potencializa o nosso espírito. Então, eu queria só explicar para vocês por que, né, que eu estou fazendo tanta coisa. Aí, VIP é da mentoria, que além das aulas, você pode ter o 1-a-1, né? Mas isso eu só estou explicando para vocês saberem por que eu falo de tanta coisa diferente, tá? E para vocês terem uma ideia o que é a minha mentoria, e o 1-a-1 é uma consultoria. Então, o inglês está dentro disso daí. O PNL, que a gente fez um pouquinho a semana passada, está dentro disso aí também, tá? Agora, vamos lá falar do jejum. Agora eu tenho aqui escritinho, não vou mostrar para vocês, porque nem precisa, mas eu vou ir falando. O jejum, o texto básico do jejum está em Isaías 58. E se você lê todo Isaías 58, você pode sair com a impressão assim: o jejum é o meu jeito de atuar com os outros. Porque Isaías 58 fala: parece que me busca, o meu povo parece que tem interesse em me conhecer, mas o jejum que eu quero é desatar as ligaduras, não abuse, não explore o seu servo. Então parece que o jejum é como eu me relaciono com o outro, o jejum aceitável. Mas se a gente sair um pouquinho e olhar panoramicamente, o Senhor fala: parece que vocês fazem certo. Aí o Senhor lista o que é o jejum. E ele fala: mas o seu sentimento está errado. Por quê? As ações, elas vêm de um sentimento. Como que você explora alguém? Se você acha que você é superior, mais importante, tem mais valor que aquela pessoa, você explora. Como que você maltrata alguém? Se você está com raiva, com ódio, com rancor dessa pessoa. As ações com os outros só acontecem por causa dos nossos sentimentos. Então, na verdade, é disso que Deus está falando. Deus sempre vai no profundo. Aldra, por que Deus não fala então que é isso? Porque a gente não entende. Então, Deus começa no nível bem superficial. E se você escudrinhar as escrituras, você começa a entrar no nível mais profundo, mais profundo, mais profundo de entendimento. Então, Deus começa no que se vê. O que eu vejo? Eu não vejo sentimento. Eu não olho para alguém e vejo ódio no coração da pessoa. Você não olha para mim e vê, não sei, raiva, mágoa no meu coração, alegria, o que seja. Você não vê. Você vê o que eu faço. Você vê se eu rio, se eu choro, você vê se eu falo uma palavra doce, se eu falo uma palavra amarga, você vê as minhas atitudes e ações com as outras pessoas. Então, o Senhor começa daí, do que a gente é capaz de ver com o olho humano. O demais, o mais profundo, aí o Espírito Santo começa a ensinar a gente. Por isso a Bíblia fala, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, o Senhor põe no nível que qualquer pessoa que pegar a Bíblia vai ler e vai entender isso, esse superficial. Você precisa buscar o Senhor, se você quer os tesouros escondidos. Se você quer o profundo e não só o superficial. É só por isso que Deus não põe. Por que Deus não fala que é isso, então? Porque é mais profundo para quem busca. E porque Deus é generoso, então ele põe de um jeito que todo mundo pode entender. Mesmo que não tenha discernimento espiritual, consegue entender nesse nível, mas consegue entender. Então é a generosidade de Deus e o requerimento de Deus. Você tem que buscar. Você tem que bater e abrirá.
Você tem que pedir e será dado. Você tem que buscar e você vai achar. Você tem que buscar, bater e pedir. Tem que buscar Deus para entender os outros níveis. Tem que ter o Espírito Santo para ter o discernimento espiritual. Por que mais Deus não fala? Então é isso. Porque a Bíblia é infinita. A Bíblia é a palavra de Deus. Quem é a palavra que se fez carne? Jesus. Não termina nunca. Você pode ler o mesmo versículo desde os 7 anos que você for alfabetizado até o dia da sua morte e todos os dias você pode encontrar uma coisa nova no mesmo versículo. É infinita. Por isso também que o Senhor deixa superficial, porque você vai descobrindo mais profundo, conforme você vai buscando, e você vai descobrindo mais ramas, conforme você vai se relacionando com Deus e tendo experiências com Deus. Aí, totalmente dependente do Espírito Santo, para chegar nisso. Então, vamos ver, eu tenho que ler aqui no computador, que eu não tenho Bíblia em português. O capítulo 58 de Isaías, o versículo 2, fala assim: Todavia procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntaram-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus. Esse é o ponto principal do jejum. Você foi criada no 6º dia, para viver no 7º. O 7º dia é do quê? Desfrute. O seu ser completo, corpo, alma, espírito, tem que desfrutar. Desfrutar é ter prazer. O seu ser tem prazer o tempo todo. Agora mesmo você está tendo prazer intelectual de aprender, talvez prazer emocional e espiritual, se isso está te tocando. Se você não tiver, você vai desligar daqui. Você não vai nem escutar minha voz mais. Você vai escutar a voz dos seus pensamentos. A gente tem que ter prazer o tempo todo. Ou prazer no físico, ou prazer na alma, ou prazer no espírito. O que é mais fácil de ter prazer? No físico. Você pega um cafezinho, cheirou, já tem prazer. Pelo menos eu que gosto de café. Você come um doce, tem prazer. Você faz sexo com seu marido ou sua esposa, você tem prazer. Tem prazer na alma, você ri, você brinca, você ama, você aprende, você tem prazer intelectual, você tem prazer no espírito quando você entra no nível da adoração, quando você entra no nível da intimidade com Deus. Se você lê a Bíblia por obrigação, vai ser difícil ter prazer. Pela misericórdia do Senhor e pela ação dele, quando você começa a ler e ele começa a falar com você, você pode passar a ter prazer, para esse nível de prazer. Se você tem uma intimidade com ele, que o Espírito Santo pode atuar. Se você não tem, dificilmente vai ter prazer. Você tem que construir essa intimidade com ele. Disso se trata o jejum. Tirar o prazer da esfera do corpo e trazer o prazer para a esfera do espírito. Se você está cansado, eu vou andar um pouco, eu vou comer, eu tenho aqui do meu lado, vou mostrar. Eu trabalho com uma coisinha de fruta aqui. Cada vez que eu tô cansada, que eu tô cheia, eu vou comer um pouquinho. Eu tenho prazer. Quando eu paro de ter prazer no trabalho, eu vou procurar um prazer no físico. Eu como. Para mim funciona assim. Se a gente bloqueia o físico para ter prazer, é isso que a gente faz no jejum, a gente obrigatoriamente vai passar o nosso prazer para outro lugar. Vai ser difícil passar o prazer para a alma, porque você vai estar pensando na sua fome, você não vai estar se sentindo muito bem, muito legal, então a alma não vai ser, assim, 100% lugar propício para esse prazer pular. Se você está fazendo jejum, orando, lendo a Bíblia, buscando o Senhor,
Buscando o Senhor é mais do que orar e ler a Bíblia, gente. Buscar o Senhor é você se sentar, se ajoelhar, como você quiser, na presença dEle e receber a presença do Senhor. Você pode fazer isso. Você pode falar, Senhor, eu quero agora entrar na Tua presença e eu entro na Tua presença. Bem-vindo, Espírito Santo. Faz um mês eu tive uma experiência com o Espírito Santo e eu entendi que o meu corpo é a casa dele. Eu pensava que o meu corpo era a casa da minha alma e do meu espírito. Eu estou morando na casa do Espírito Santo, meu corpo é a casa dele, não é a minha casa. Por isso a Bíblia fala, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? É a casa dele. Desde esse dia eu comecei a acordar e falar, bem-vindo à casa, Espírito Santo. As primeiras semanas eu só falava, me perdoa, Espírito Santo, porque eu tratava o Senhor como se o Senhor fosse de fora e a sua casa. O Senhor tinha que pedir permissão para entrar. Eu falava, eu quero receber, bem-vindo, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, como se ele estivesse entrando na minha casa. Desde que eu entendi, o meu corpo é a casa dele, não é a minha casa. Eu passei várias semanas só pedindo perdão, que eu não sabia isso, que eu tratava como se a casa não fosse dele, fosse minha, e de vez em quando eu convidava ele para entrar. Ou eu até falava, fica sempre comigo, mas, ó, o senhor é hóspede, a casa é minha. Essa era a minha atitude, porque esse era o meu entendimento. Desde que eu entendi que o meu corpo é a casa dele, não a minha, eu falo, bem-vindo à casa, a sua casa. E fique em silêncio na presença do Senhor. Se você ficar entre 20 e 30 minutos em absoluto silêncio, a sua mente vai entender que ela tem que se calar. Os primeiros 10, 15 minutos vai ser uma batalha terrível. Você vai pensar em tudo e mais um pouco. Vai ser muito difícil você trazer a mente de volta, mas se você conseguir ficar entre 20 e 30 minutos, a sua mente se acalma e você consegue começar a ouvir a voz do Espírito Santo. Então, se você está negando a entrada do prazer pela esfera do corpo e dificultando a entrada do prazer pela esfera da alma, só sobra o espírito. O seu ser inteiro vai olhar para o espírito e vai buscar prazer no espírito. Então, você dá a oportunidade. Você fica essa meia hora em silêncio na presença do Senhor. Você se ajoelha para orar. Você ora com verdade. Faz um pouco tempo eu aprendi que o Senhor não quer a resposta correta. O Senhor quer a resposta verdadeira. Fala para o Senhor. Dá para o Senhor a resposta verdadeira. Não faz a oração correta. Faz a oração verdadeira. Isso dá oportunidade de esse prazer que não está achando onde ficar no seu ser e ir para o espírito. E você ter prazer no espírito. Como? Prazer em se aproximar de Deus. Prazer em estar na presença de Deus. Prazer em saber mais dele. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia, que eu marquei na minha Bíblia o versículo. Que tem mais um versículo que fala disso. Ah, 1 e 2. Deixa eu ver aqui em português. É o 2, são as duas partes do 2, que fala de prazer duas vezes. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber meus caminhos. O jejum é para te ajudar a ter prazer no seu espírito, em conhecer mais de Deus, em conhecer os caminhos de Deus. E a outra coisa de ter prazer que esse versículo fala é: tem prazer em se chegar a Deus. Então, conhecer os caminhos de Deus e se chegar a Deus. O jejum não é e nunca foi para conseguir algo. A gente está fazendo jejum pelos meses do ano de 2026.
O jejum é por nós, gente. O jejum é que para a gente ter prazer em se achegar a Deus em 2026. Para a gente ter prazer em conhecer os caminhos de Deus em 2026 para todas as áreas da nossa vida. E eu não estou falando a vontade de Deus, porque você só vai poder fazer isso, porque isso é o que Deus quer. Não estou falando isso. Estou falando que para a família, Deus tem um caminho. Você, dentro desse caminho, toma suas decisões. Qual é o caminho de Deus para a família? Um homem, uma mulher e filhos. Ele não vai falar casa com esse, casa com aquela. Até pode falar em situações específicas, mas você escolhe. Dentro do caminho de Deus, você escolhe o que você quer. Tá? Então, não é fazer aquela vontade de Deus que eu só posso pisar aqui, não posso ir para lugar nenhum. Não, o Senhor te dá o caminho. E ali você é livre para escolher. Então, o jejum é para a gente se aproximar a Deus. Não é exatamente isso. É para a gente ter prazer em se aproximar de Deus. Para isso é o jejum na nossa vida. Para ter prazer em se aproximar de Deus. Prazer em conhecer o caminho de Deus. Deus é tão bom que Ele não quer só que a gente ande no caminho dele, Ele quer que a gente tenha prazer em andar no caminho dele. Não é o tem que fazer, é o filha, filho, olha o que eu estou te dando. Vem, entra no gozo do teu Senhor. Vive no dia 7º, vive no prazer. Desfrute é prazer. É isso que o Senhor quer dar. Então, o jejum tira da esfera do corpo, tira da esfera da alma a possibilidade de prazer, assim o seu ser que está viciado em ter prazer na alma e no corpo, vai obrigatoriamente colocar o prazer no espírito, porque ele não tem onde pôr, você está proibindo ele de pôr em outra esfera. Tudo bem? Agora, exemplos de jejum na Bíblia. Jejum muito conhecido, de 40 dias. É um jejum que a pessoa faz sozinha. E só faz quando Deus te chama por nome para fazer. O Espírito Santo pegou Jesus e levou para o deserto. Jesus não foi andando para o deserto, o Espírito Santo pegou Jesus e levou, colocou ele fisicamente no deserto, para ele fazer um jejum de 40 dias. Elias comeu uma refeição que Deus forneceu para ele e andou 40 dias até cruzando o deserto até chegar ao monte e subiu no monte. Isso é milagre. Quem que anda 40 dias com uma única refeição? Então, esse jejum de Elias de 40 dias foi Deus que pôs. Deus que fez. É milagre. Não foi Elias que escolheu. Outro jejum de 40 dias. Moisés. Deus chamou Moisés para subir no Monte Sinai. Deus chamou por nome. E Moisés fez um jejum de 40 dias. Jejum de 40 dias se faz quando o Senhor nos chama. Ah, eu vou fazer porque sim, porque eu quero. Toma cuidado. É antibíblico? Não é antibíblico. Tá um exemplo na Bíblia que a gente faz quando a gente quer o jejum de 40 dias? Não tá. Eu não vou falar que é pecado. Não é pecado porque não é antibíblico. Mas você pode ter bastante complicação. Vai ler os 40 dias de jejum no deserto e você vai descobrir a complicação que você pode ter fazendo por sua conta. Jesus não estava pela conta dele. O Espírito Santo levou ele. Tá? Outro tipo de jejum. Jejum de arrependimento. Esse jejum de 40 dias é para você conhecer a Deus. É o jejum mais intenso que há, mais próximo de Deus, e é para saber um caminho. Deus deu o caminho para Moisés. Então, as duas coisas que são essenciais no jejum acontecem nesse. O jejum de 21 dias. Lembram de Daniel, que teve um sonho e não entendia? É muito claro no jejum de Daniel que a gente não faz jejum para pedir coisa para Deus, para convencer a Deus de nos dar, para mostrar para Deus que a gente quer muito, para alcançar algo de Deus. Não é assim. Por quê?
O anjo saiu com a resposta no primeiro dia. Não tinha jejuado ainda. Ele falou, eu vou começar a jejuar hoje. E orou, a resposta saiu. Não teve o jejum para Deus responder. O jejum foi antes. Foi no momento que ele orou e falou, eu vou começar a jejuar hoje. Então, o jejum não convence Deus. O jejum é para eu entender. Então, o anjo veio e deu a explicação do sonho. Por que Daniel estava jejuando? Ele queria entender o que aconteceu nesses 21 dias até que o anjo trouxe. O espírito de Daniel se fortaleceu. A carne de Daniel, o corpo, teve que se silenciar e a mente de Daniel se silenciou. Porque ele teve o sonho, a gente tenta entender com a mente, porque é o que a gente tem para entender. E a mente não estava conseguindo entender, a mente é na alma. A alma se silenciou e Daniel se preparou para receber a explicação do que era o sonho. Os 21 dias foi para Daniel, não foi para Deus dar resposta. Foi para Daniel acalmar corpo e alma e fortalecer o espírito para receber a revelação. Porque se o espírito recebe a revelação e a mente está muito eu vou entender, não consegue passar do espírito para a alma. A mente está na alma, não consegue passar. Então tem que silenciar a alma para o espírito poder passar a revelação. Outro tipo de jejum. Jejum de arrependimento. Jejum de um dia, como em Nínive. Jonas foi pregar em Nínive, toda a cidade se arrependeu e eles fizeram um dia de jejum, desde o rei até as crianças. Um jejum coletivo. Há jejum individual, há jejum em grupos. Esdras e Neemias fizeram jejum em grupos e há jejum de toda uma nação. Israel até hoje faz jejum em toda a nação. Quando chega nos dias, por exemplo, Yom Kippur, toda a nação jejua. Então, há esses 3 tipos de jejum conforme quem participa. Também se vê na Bíblia algumas vezes que o líder faz o jejum sozinho primeiro e depois todos os que andam com ele faz o jejum junto com ele. Também tem isso. Jejum por uma situação difícil, jejum de 3 dias, jejum de Esther. Aí você vai procurar, você vê muita explicação de, quando é muito grave a situação, quando é um perigo de morte, tem que fazer jejum de 3 dias, porque Esther, quando, não lembro o nome, do que queria matar todos os judeus no reino onde eles tinham sido levados castigo, né? Você lembra o nome, Vi? Mardoqueu. Mardoqueu tinha convencido o rei a fazer uma lei a matar todos os judeus. Todos os judeus ali jejuaram por 3 dias. Então, aparentemente, é para livrar da morte, para pedir para Deus fazer alguma coisa. Mas se você for ler a história, o tio da Esther, que mandou ela falar com o rei, ela falou assim, não posso, quem entra na presença do rei sem ser chamado, só tem uma lei, é morte na hora, vai morrer. E faz 1 mês que o rei não me chama, eu não posso. Então, o tio falou, olha, se você não for, Deus vai levantar salvação para os judeus em algum lugar. Mas e o seu propósito? Será que não é o seu propósito esse? Você está aí como rainha, você é uma judia, está como rainha dessa nação, desse império que nos conquistou, não será por isso? Então, ela falou, fala para todo mundo jejuar e eu vou, e se eu morrer, eu morro. Foi pelos sentimentos. Desde o começo, o Senhor não esquece os nossos sentimentos. Ela tinha medo. Os 3 dias de jejum foi para ela se fortalecer e perder o medo, para ela ou entrar mesmo com medo, porque a alma da Esther tinha medo. O corpo da Esther tinha medo de morrer. O espírito não, o espírito sabe que ele vai com quem ele é. Ele é de Deus, ele vai com Deus. O espírito não tem medo de morrer, mas a alma e o corpo tem. Então foi um jejum de 3 dias para silenciar
o medo do corpo, o medo da alma. Tudo que tem relação a nós, o Senhor trata o nosso sentimento. Porque Ele sabe que o nosso sentimento é o que faz a gente agir. Não é que Ele sabe, Ele nos criou assim. Não é ruim que o nosso sentimento nos faça agir. Foi como Deus nos criou, assim que nós somos. Nós precisamos descobrir como curar a nossa alma para não ter um desvio aí, uns sentimentos que não são convenientes para o nosso crescimento, que não são convenientes para a nossa relação com Deus e com as outras pessoas, como o medo nesse momento. O medo é ruim? Não, o medo te mantém vivo. Se você não tiver medo, você morre antes dos 20, porque você se joga em qualquer lugar, sem preocupação. O medo te mantém vivo, mas o medo em determinadas situações, ou medo em uma intensidade inadequada, ele atrapalha a sua vida. O jejum também é para trabalhar o medo ou sentimentos. Tudo que Deus faz com a gente, Ele cuida dos nossos sentimentos. Outro tipo de jejum. De 3 dias ainda, eu não lembro se foi 3 dias ou um dia, mas também é de medo. Não lembro se foi Esdras ou Neemia, que quando saíram e voltaram, o rei persa permitiu voltar para Jerusalém para reconstruir os muros e reconstruir o templo. Ele ficou com vergonha de pedir para o rei uma escolta, que o exército acompanhasse. E era perigoso, andar de uma província a outra a pé, ia ser assaltado. E eles estavam levando riquezas, porque eles iam reconstruir, iam fazer uma obra. Então, a probabilidade de ser roubado era grande. Mas como ele tinha falado para o rei, Deus nos vai abençoar nessa obra, ele ficou com vergonha de falar para o rei, a gente precisa de um pouco do seu exército para guardar a gente. O rei até tinha oferecido. Aí o que ele fez? Vamos jejuar. Vamos jejuar para Deus cuidar? Não, Deus já tinha cuidado, Deus já tinha falado que ia cuidar, tanto que ele tinha falado para o rei: Deus vai nos abençoar, não se preocupe. Era para tirar o medo do coração dele e do coração dos outros. Deus sempre cuida dos nossos sentimentos. Deixa eu ver aqui as minhas anotações, tem mais algum? Eu lembro que eu pesquisei sobre Ana. Ana, vocês lembram de Ana, que ela foi no templo, quando Jesus foi apresentado no 8º dia no templo para ser circuncidado? A profetisa Ana esteve lá e ela imediatamente soube que aquele bebê era o Salvador e fez uma oração, o cântico de Ana. Ana jejuava semanalmente, igual a gente aprendeu com o Marçal a fazer. Isso é um jejum de consagração. Se você se habitua a ser constantemente, regularmente, no caso, uma vez por semana, a abafar o prazer do corpo e da alma e fortalecer o prazer do espírito de se aproximar de Deus, você vai se consagrar, vai ser natural, vai dar lógico a sua consagração a Deus, porque você está tendo prazer em se aproximar de Deus. Tanto que ninguém precisou contar para ela, o Senhor não precisou dar uma revelação, o Espírito Santo não precisou mandar uma mensagem, Deus não precisou mandar um anjo. Ana só viu o bebê e soube. Por quê? Pela proximidade, pela intimidade que ela tinha com Deus. Ela tinha percepção espiritual, ela tinha os olhos espirituais abertos. Isso é consagração. Isso vem do jejum frequente, um jejum constante. Bom, gente, acho que isso é o que eu tinha para falar do jejum. Se alguém tiver alguma pergunta, comentário, quer acrescentar. Rodri, só corrigindo aqui, a Rose corrigiu que eu tinha falado que é Mardoqueu, mas na verdade era Amã que queria. Mardoqueu era o tio, né? A mãe que queria matar. Obrigada, Jô. Isso aí. Daí quem quiser fazer pergunta, a gente vai levantando a mão na sequência.
Deixa eu só falar uma coisa. Hoje a gente começa os 5 dias de autoconhecimento, tratando de valores, de Deus, Santo Espírito. valores e princípios. Depois eu ponho lá no grupo o link e a hora, tá? Pode falar, Bispa. Bom dia!